Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Nesta aula, teremos a seguinte ementa: Introdução, Circuitos Elétricos, Circuito de Distribuição, Circuitos Terminais, Planta Baixa, Divisão dos Circuitos, Legenda e Simbologia Gráfica. Introdução. Como o tipo de fornecimento determinado para o exemplo em questão é bifásico, tem-se duas fases e um neutro alimentando o quadro de distribuição. Sendo assim, neste projeto foram adotados os seguintes critérios. Então, com relação aos circuitos elétricos, os circuitos de iluminação e pontos de tomadas de uso geral, também conhecido como PTUGs ou apenas de TUGs, foram ligados na menor tensão existente, ou seja, entre fase neutro, totalizando 127 volts. Já os circuitos de pontos de tomadas de uso específico, também conhecido como PTUs ou simplesmente de TUs, com corrente maior que 10 amperes, foram ligados na maior tensão, ou seja, entre fase e fase, totalizando 220 volts. Com relação ao circuito de distribuição, deve-se sempre considerar a maior tensão, ou seja, a tensão entre fase e fase, quando este for bifásico ou trifásico. No caso, a tensão do circuito de distribuição, para o nosso exemplo aqui, é de 220 volts. Com relação aos circuitos terminais, uma vez dividida a instalação elétrica em circuitos, conforme tabela já montada na aula anterior e apresentada, deve-se marcar agora na planta o número correspondente a cada ponto de luz e pontos de tomadas. No caso do exemplo, a instalação ficou com um circuito de distribuição, ou seja, aquela fiação que sai do quadro do relógio medidor até o quadro de distribuição, e a partir dali temos 12 circuitos terminais que estão apresentados na planta a seguir. Então, essa é a planta com as respectivas simbologias. Tenha calma, vamos entender cada cômodo e cada símbolo que se encontra nessa planta ainda nesta videoaula. Então, relembrando um pouquinho, na aula passada, nós tratamos sobre as divisões dos circuitos e montamos uma tabela onde foi apresentada o circuito, com uma coluna onde envolvia o número do circuito e o tipo do circuito, a respectiva tensão desse circuito, o local, ou seja, o nome do cômodo onde será utilizado este circuito, a potência com sua respectiva quantidade vezes a potência aparente em volt-ampere e o total desta potência aparente. A sua respectiva corrente, número de circuitos agrupados, seção dos condutores em milímetro quadrado, ou seja, a bitola do fio, e com relação à proteção, o tipo, número de polos e corrente nominal. Porém, a única coisa que foi preenchida é, com relação ao circuito, a tensão, o local e a potência aparente. Os demais nós preencheremos ainda nas próximas videoaulas, mas vamos relembrar um pouco. Então, a gente viu que o circuito 1 ficou para a iluminação social. Consequentemente, sua tensão é de 127 volts e o local onde essa iluminação social se encontra, então, é na sala, no dormitório 1, no dormitório 2, no banheiro e no hall. Sendo que na sala, uma lâmpada de 100 volt-ampere, todas essas potências foram determinadas através da área de cada respectivo cômodo. Dormitório 1, uma potência de 160 volt-ampere. Dormitório 2, uma potência de 160 volt-ampere. Banheiro, uma potência de 100 volt-ampere. E o hall, ou área de circulação, uma potência de 100 volt-ampere. Somando isso daqui, nós temos uma potência total de 620 volt-ampere. Mas onde que se encontra isso na planta? Então, sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall, referente à iluminação. Então, apresentando novamente a planta, nós temos aqui a sala. Esta é a simbologia da lâmpada.
informando aqui a sua potência, então de 100 VA, potência aparente. O número aqui se refere ao número do circuito, então circuito número 1. E aqui nós aprenderemos a preencher futuramente, também vai ser preenchido, tá? Então nós temos a lâmpada pertencente ao circuito número 1 na sala, também no dormitório 1, no dormitório 2, na área de circulação e no banheiro. Estas são as lâmpadas pertencentes ao circuito número 1, ok? Com relação ao circuito número 2, nós temos o que nós chamamos de iluminação de serviço. Também a sua tensão é de 127 volts e elas foram instaladas na copa, na cozinha, na área de serviço e na área externa com as respectivas potências de 100 VA na copa, 160 VA na cozinha, 100 VA na área de serviço e 100 VA na área externa, totalizando uma potência de 460 VA. Então, onde está estes circuitos? Esse circuito, né, na planta baixa. Então, copa, cozinha, área de serviço e área externa. Então, nós temos aqui, localizando a copa, 100 VA, circuito número 2. A cozinha, 160 VA, circuito número 2. A área de serviço, 100 VA, circuito número 2. E também a área externa, 100 VA. Só que aqui a simbologia é diferente porque essa lâmpada é uma lâmpada colocada na parede e não no teto, como as simbologias internas. Tá ok? Já o terceiro circuito são para tomadas de uso geral. Então, sua tensão é de 127 volts, localizada na sala, 4 tomadas, sendo que cada uma tem uma potência de 100 VA. No dormitório 1, 4 tomadas, também com uma potência de 100 VA. E no hall, uma tomada com uma potência de 100 VA. Lembrando que aqui são áreas secas nesse caso, né? Então, aqui nós temos uma potência total no circuito número 3 de 900 VA. Vamos localizar, então, os pontos de tomadas de uso geral na planta voltado para a sala dormitório 1 e hall. Então, nós temos aqui a sala, as 4 tomadas, então são o símbolo idêntico ao de iluminação, porém um pouco menor, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 e 4 na sala. No dormitório 1, nós temos também, ó, circuito número 3, né? 1, 2, 3 e 4. E também na área de circulação aqui, ó, essa tomada também, esse símbolo aqui a gente vai ver daqui a pouco, né? O que representa na legenda, isso daqui é o símbolo de tomada baixa, tá bom? Tomada baixa. Ok. Dando continuidade, nós temos aí circuito número 4, tomadas de usos gerais, 127 volts, para o banheiro, sendo que como é uma área molhada, a gente considera 600 VA de potência aparente. E no dormitório 2, 4 tomadas de 100 VA cada uma. Então, esse circuito totaliza uma potência de 1000 VA. Então, vamos ver aqui onde se encontram estas tomadas na planta baixa para banheiro e dormitório 2. Então, no banheiro, né, normalmente ligado junto ao interruptor, circuito número 4, está aqui, e dormitório 2, as 4 tomadas que se encontram na planta baixa. Próximo circuito, nós temos o circuito número 5 para ainda tomadas de usos gerais, sendo de 127 volts na copa. Como se trata de uma área molhada, então as primeiras 3 tomadas tendo uma potência de 600 VA, como nós vimos que a NBR 5410 de 2004 prevê apenas no máximo 127 vezes 10 amperes para cada circuito, ou seja, uma potência total de 1270 VA. Então aqui nós limitamos a 1200 VA só para essas 2 tomadas. Então, lá na copa, a gente localiza a copa aqui, circuito número 5, são essas 2 tomadas com uma potência cada uma de 600 VA. O circuito número 6 continua sendo na copa, sendo
uma tomada ainda de 600 VA, porque são as 3 primeiras, e mais uma de 100 VA, totalizando aí uma potência para o circuito número 6 de 700 VA. Então nós temos aqui, ainda na copa, o circuito número 6, estas duas tomadas, sendo que uma de 600 VA e a outra de 100. No circuito número 7, nós temos também tomadas de usos gerais, né, uma tensão de 127 volts para a cozinha. Mesmo caso da copa, ou seja, as 3 primeiras tomadas nós consideramos uma potência de 600 VA, então nós limitamos aqui a duas em um circuito, circuito número 7, totalizando 1.200 VA, então vamos localizar eles na planta baixa. Então, na cozinha, circuito número 7, uma tomada e duas tomadas. E nós temos o circuito número 8, que entra aí tomadas de uso geral e uma tomada de uso específico, mas essa tomada de uso específico é numa tensão de 127 volts. Então, nós temos aqui uma tomada de 600 VA, que faltou completar, né, porque as 3 primeiras da cozinha eu totalizo aí com 600 VA cada uma, e as demais 100 VA. Então tá aqui mais uma de 100 VA, e acrescentou uma tomada de uso específico para a geladeira, né? Nesse caso aqui com 500 VA, totalizando então esse circuito também com 1.200 VA. Então estão aqui, ó, as tomadas do circuito número 8, uma, duas e 3 tomadas, tá ok? Conforme mostra aqui, ó, uma de 100, uma de 600 e uma de 500, tá? Nós temos também as tomadas de usos gerais com o circuito número 9 para a área de serviço, tendo então duas tomadas de 600 VA, porque a área de serviço é considerada uma área molhada. Então, nós temos aqui as duas tomadas na área de serviço, ok? Nós veremos que agora surge uma pequena diferença, né? Que eu não havia comentado. Então, observe que o símbolo aqui, ó, desse jeito, significa tomada baixa. O que é a tomada baixa? A tomada bem próximo ao solo. Nós veremos ainda as medidas de altura. Nas áreas molhadas, eu não posso ter essas tomadas baixas. Então, essas tomadas baixas só podem existir em áreas secas. Então, ó, área seca, né? Já em área molhada, nós temos tomadas média. Então, a altura ela é mediana. Então, aqui ó, nós temos tomadas média, tá ok? E o que muda? Aumenta esse símbolo como se fosse um T de ponta cabeça, tá? Nas áreas molhadas eu não posso ter tomada baixa, então eu utilizo tomadas na altura média, ou seja, na altura do interruptor, normalmente, tá ok? Continuando, nós temos agora o circuito número 10, com os pontos de tomadas de uso específico. Então, uma tensão aí de 127 volts para essa tomada na área de serviço, com uma potência de 1.000 VA, que era para a nossa lavadora, né? Então, nós temos aqui na área de serviço uma única tomada com um único circuito e este suportará uma potência de 1.000 VA. Na sequência, nós temos o circuito número 11, também com uma tomada de uso específico, com uma tensão agora de 220 volts, que é para o chuveiro, né, com a sua potência aí de 5.600 VA, né, que utilizando aí o fator de potência 1 vai equivaler a 5.600 watts. Mas onde que se localiza? Observe que essa tomada ela apenas tem a representação como tomada, tá bom? Porém, a gente não instala a tomada, eu já expliquei isso para vocês em aula anterior. E observe que esse desenho aqui agora modificou, né? Em relação a uma tomada baixa ou em relação à tomada média. Por que o desenho é desta forma? Porque representa 220 volts. E como tem esses dois tracinhos aqui, esses dois tracinhos, e não apenas um formato de um T, né, como na tomada média, esses dois tracinhos significa que é a tomada alta. Ou seja, a gente faz a representação de uma tomada alta, ela é mais preta que uma área um pouco maior preta porque representa uma tensão maior, nesse caso 220 volts, e é para um circuito de uso específico, ou seja, não significa que eu vá instalar uma tomada,
mas ela é representada por um símbolo de tomada de uso específico, tá ok? Nós já falamos sobre isso, que normalmente a gente utiliza as emendas ou utilizamos conectores de porcelana. Nós temos também o circuito número 12, como um ponto de tomada de uso específico, também 220 volts, para uma torneira elétrica, né? Onde aí a sua potência aparente é de 5.000 volt-ampere. Então, ela vai ficar lá na cozinha, tá aqui o circuito número 12, observa que eu só tenho um traço aqui, né, para a torneira elétrica, onde eu tenho aí uma tomada de uso específico 220 volts, ok? Então, nós teremos aí o símbolo da distribuição, que a gente vai ver mais para frente como é que preenche essa parte, tá? Porque eu vou ter aí o sistema de quadro de distribuição e também um sistema para quadro de medidor. Sendo assim, nós temos as seguintes legendas. Primeiramente, o ponto de luz. Observe que é praticamente o mesmo desenho da tomada, ponto de tomada baixa monofásica com terra, ou seja, 127 volts, porém o diâmetro é maior, tá? Para os pontos de luz, ficando no teto aí. E nós temos aqui um semicírculo, né? Metade de um círculo, que é utilizado para pontos de luz na parede. Onde nós utilizamos isso? Utilizamos isso para a área externa, né? Aqui, ó, que vai ter uma lâmpada na área externa, tá? Nós temos a letra S simbolizando o interruptor simples e a letra S com uma anteninha simbolizando o interruptor paralelo, porque eu preciso acender essa lâmpada, tá? Então, voltando aqui na planta baixa, nós temos aqui, ó, começando da sala, um interruptor paralelo, porque eu acendo ou apago essa lâmpada aqui e também acendo ou apago esta mesma lâmpada por aqui. Nós temos aqui na copa um interruptor simples para acender apenas e apagar essa lâmpada deste único local. Nós temos aqui na cozinha também um interruptores paralelos, então eu acendo esta lâmpada da cozinha por aqui ou apago por aqui. E também nós temos um outro S aqui, ó, que é um interruptor simples para acender a lâmpada externa, tá ok? Nós temos também um interruptor simples para acender a lâmpada da área de serviço. Nós temos aqui um interruptor no dormitório, 2 para acender a lâmpada, então um interruptor simples. Nós temos aqui também um interruptor na área de circulação para acender essa lâmpada aqui do hall, né, ou área de circulação. Apenas um único interruptor para dormitório, né, acender essa lâmpada do dormitório, e apenas um único interruptor para acender essa lâmpada do banheiro. Tá? Vale lembrar que onde é utilizado os interruptores paralelos? Em locais em que eu desejo acender e apagar a lâmpada de apenas 2 pontos diferentes. Onde que normalmente fica localizado isso? Sempre nas entradas das portas. Então eu estou chegando da rua, então eu entro aqui na sala, então na entrada eu acendo a lâmpada apenas para passar da sala, por exemplo, para ir até a copa, então eu apago essa lâmpada da sala aqui e acendo a lâmpada da copa, tá bom? Ou ainda eu venho e, por exemplo, eu poderia estar colocando o interruptor paralelo aonde também? Nos dormitórios. Se eu tenho um layout onde eu tenho a localização dos móveis, eu coloco normalmente um interruptor paralelo na entrada da porta do quarto e o outro interruptor ficaria na cabeceira da cama. Assim, não corre o risco de, numa mudança aí, né, você até período de adaptação, você levantar à noite aí, por exemplo, para ir ao banheiro e acabar trombando aí nos móveis, né, batendo alguma coisa aí. Então você tem como acender o outro interruptor acima da cabeceira da cama e aí você vai até a porta do quarto para, por exemplo, ir até o banheiro e vice-versa, tá? Então daí quando você retornar, você acende a lâmpada do quarto aqui na porta e quando você deitar na cama, você literalmente ergue o braço e apaga a lâmpada ali no interruptor que estiver acima da cabeceira. Tá ok? Mas vamos falar um pouquinho sobre essas simbologias gráficas. Eu acho que eu não terminei, então para que a gente possa ver ainda um pouquinho mais, nós temos aqui o ponto de tomada média, né, monofásica com terra, ou seja, 127 volts.
Então, nós temos também uma caixa de saída média bifásica com terra. Então, ó, a caixa de saída não significa que é uma tomada, mas a gente escreve, inclusive, como um ponto de tomada de uso específico, né? Que nesse caso aí seria para a torneira, que fica, a torneira elétrica que fica lá na cozinha. E esse daqui é uma caixa de saída alta bifásica com terra para a ligação do chuveiro elétrico que fica lá no banheiro. Aqui nós temos também o símbolo de campainha e também o símbolo do botão de campainha. Então, o botão de campainha fica na área externa, né? Fora do terreno, aí, vamos dizer assim, lá no muro, né? Da entrada da residência. Aqui é um portão, né? E nós temos o local onde fica localizado a campainha, que nesse caso aqui da nossa planta, se vocês localizarem aqui a campainha, então vamos ver onde é que ela se encontra aqui, né? Ou seja, será que tem a campainha aqui? Então, é um símbolo aí retangular, é um quadrado, desculpa, né? Com o símbolo. Eu particularmente não estou visualizando aqui nessa planta. Ah, ela está aqui, ó, na cozinha. Por que que ela está aqui na cozinha? Porque é um dos locais em que a dona de casa mais fica durante o dia. Então, normalmente, ela está fazendo algum alimento, fazendo alguma preparação, alguma coisa, e bem próximo à área de serviço, onde está, sei lá, lavando a roupa ou fazendo algum tipo de alimentação. Então, é um ponto estratégico, tá bom? Então, o aparelho onde vai soar o sinal sonoro, então, vai ser aqui. Sendo que eu pressiono aqui, então, fecho o circuito e toca aqui. Existem diversos tipos de campainha, tá bom? Então, creio que acabou, acabou. E aí nós temos a simbologia gráfica, né? Eu acabei de mostrar algumas para vocês, mas como que funciona? Sabendo as quantidades de pontos de luz, pontos de tomadas e o tipo de fornecimento, ou seja, se vai ser 127 volts, apenas monofásico, se vai ser 220 volts, ou seja, bifásico, ou ainda se vai ser 220 volts trifásico, podemos dar início ao desenho do projeto elétrico na planta residencial, utilizando-se de uma simbologia gráfica. Sendo assim, a simbologia é apresentada usualmente empregada pelos projetistas, tá? Então, esta simbologia que eu estou te apresentando, te mostrando, é normalmente apresentada e utilizada pela maioria dos projetistas. Mas, vale lembrar, ainda não existe um acordo comum a respeito delas, não. O projetista pode adotar uma simbologia própria, identificando-a no projeto através de uma legenda. Então, é importante que, se porventura você modificar o símbolo de um dispositivo, de um ponto, é interessante que você coloque a legenda explicando o que significa aquele dispositivo, o que significa aquele ponto. Vou fazer aqui um exemplo bem ao extremo, tá? Não precisa levar a sério. Suponhamos que eu queira colocar no lugar do símbolo da lâmpada, eu coloque um desenho de um abacaxi. Então, eu tenho que fazer uma legenda colocando o desenho daquele abacaxi e escrevendo que aquele abacaxi naquela planta significa que é a lâmpada, tá bom? Um exemplo bem grosso e bem rústico, tá? Então, para os exemplos que aparecem neste manual aí que eu estou apresentando para vocês, será utilizada a simbologia apresentada a seguir. Então nós temos aqui, ó, esse símbolo é um retângulo, né? Literalmente preenchido, ou seja, um retângulo aí que está todo pintadinho de preto, né? Todo pintado, e ele vai simbolizar para nós o quadro de distribuição ou quadro de disjuntores, tá bom? Nós teremos também o símbolo da lâmpada, né? Onde eu falei para vocês o símbolo da lâmpada no teto e a gente vai preencher esse outro símbolo que havia faltado, que nós normalmente colocamos uma letra. E o que significa essa letra? Significa que é o interruptor que irá acioná-la ou desacioná-la. Então, nós temos aqui, primeiramente, no meio círculo, aqui no semicírculo, a potência da lâmpada. Aqui abaixo nós temos o número do circuito e aqui uma letra do alfabeto em minúscula. Sempre, pessoal, nós começamos com a letra A, tá? E assim respectivamente, A, B, C, D, de acordo com o número de pontos que eu vou tendo, ou melhor, números de acionamentos. Então, se eu tiver, por exemplo, um único interruptor na sala,
Então, o interruptor simples, então, vai ser a letra A, para acionar aquele interruptor. Significa que do lado do interruptor da sala eu também vou colocar a letrinha A. Então, significa que aquele interruptor A aciona a lâmpada A. Mas se eu tenho um interruptor paralelo na sala, onde eu acendo ele, a lâmpada, e apago de outro local diferente, ambos os interruptores terão a letra A. Então, fica aqui com a letra A na sala, por exemplo, e em um interruptor da entrada da sala eu coloco a letra A, e no outro interruptor da saída da sala para outro cômodo eu coloco também a letra A. Então, significa que ambos os interruptores acionam a lâmpada A, ok? Nós temos também aí o símbolo de ponto de luz na parede, né? Ele é utilizado normalmente em 2 locais da residência, normalmente em cima do espelho que fica lá no banheiro e também na área externa. Normalmente na área externa nós inserimos lâmpadas na parede e não na laje, tá ok? Normalmente. Então, esta é a simbologia, então só vai aqui dentro a potência da lâmpada, né? E eu coloco o número do circuito e o interruptor do lado de fora desse semicírculo, tá bom? Nós temos aí os símbolos para pontos de tomada de monofásica, né? Com terra, tá? Hoje é obrigatório todas elas terem o terra. Então, nós temos o círculo aí. Então, nós temos o mesmo desenho, porém um diâmetro menor, né? Do círculo aí do ponto de luz no teto. E aqui a representação do ponto de tomada baixa bifásico, ou seja, 220 volts, né? Com terra, tá? Hoje é obrigatório ter terra em todas as tomadas e também lá no ponto de iluminação, lá em cima, por causa que eu tenho que aterrar a estrutura da carcaça metálica lá do globo, do suporte do globo, enfim, tá? Nós temos aí o símbolo dos pontos de tomadas média, né? No caso monofásico aqui, e o bifásico, né? Tomada média normalmente fica na altura do interruptor, então um pouquinho acima da fechadura da porta. Existe padrão de altura e a gente vai ver mais para frente quais são esses valores em centímetros ou metros, né? Como queira. Normalmente a gente adota em metro, tá? Normalmente tomada baixa é em torno de 30 centímetros ou 0,30 m, né? 0,3 metros. E as tomadas de uso de médio, né? Tomadas aí com altura média, que a gente chama, então é entre 1,20 m e 1,5 m de altura, tá? Entre 1,20 m e 1,5 m de altura. Lembrando, esse entre, né? Entre 1,20 m e 1,5 m, você tem que estabelecer um valor aí que seja constante para todos os cômodos da casa, tá? Não pode variar. Coloco no cômodo da sala 1,20 m, na cozinha 1,25 m, no banheiro 1,30 m e assim vai até 1,50 m. Não. Se eu estabelecer 1,20 m, é estabelecido 1,20 m para todo o projeto, ok? Nós temos aí também a simbologia gráfica aí para as caixas, né, de saída alta monofásica, né, com terra, e também a bifásica com terra. Então, muda aí a simbologia, né? Então, aumenta aí mais um tracinho, tá? Em relação à média. Então, voltando aqui, ó, a média só tem como se fosse uma letra T, né? E aqui é só esses dois tracinhos com um tracinho aqui vertical. E no caso da tomada alta ou do símbolo de ponto alto, nós temos aí a mesma simbologia, porém só aumenta mais um tracinho em paralelo aqui. Lembrando que, apesar de nós colocarmos na tabela que é um ponto de tomada de uso específico, nós não utilizamos tomada para efetuar a ligação, tá bom? Não utilizamos aí a tomada para efetuar a ligação. O que nós utilizamos? A emenda direto mesmo, a gente emenda, utiliza-se solda e estanho e utiliza-se fita isolante. Alguns acabam não utilizando a solda e estanho. Eu, particularmente, prefiro sempre estanhar, tá? Para poder literalmente solidificar a emenda, fazer com que a emenda não haja no futuro aí o que nós chamamos de corrosão. E tem pessoas que preferem utilizar um conector aqui, né? Normalmente de porcelana, também chamado de conector Sindal. Sindal é apenas a marca, tá? Então nós temos normalmente um conector e utilizando aí para 3 fios, né? Porque são as 2 fases mais o terra, tá bom? Sendo assim, pessoal, nós temos agora o símbolo dos interruptores.
Então, o interruptor simples, como eu falei para vocês, né? Observando aqui, eu já expliquei isso em sala de aula para vocês. Então, o interruptor simples, ele vem atrás dele apenas 2 parafusinhos, né? Normalmente um central e um em uma das extremidades. Só vem 2 parafusos no interruptor simples, tá? A gente só consegue identificar o interruptor simples olhando a parte de trás dele, a parte onde ficam os conectores, tá? Onde vai os fios aí conectados, parafusados. Nós temos aqui também o símbolo de interruptor paralelo, né? Como eu falei para vocês, é aquele em que eu aciono uma única lâmpada de 2 pontos diferentes. Qual que é a diferença entre ele e o interruptor simples? É que atrás desse interruptor contém 3 parafusos, o central e um em cada extremidade. Esse um em cada extremidade é literalmente levado um fio para ligar nesse um da extremidade do outro interruptor. Então eu pego 2 fios e literalmente ligo dessa extremidade, por exemplo, a extremidade superior, eu ligo na extremidade superior do outro interruptor. Pego esse outro fio, ligo na extremidade inferior desse interruptor e também na extremidade inferior desse outro interruptor. E aí sobraram 2 parafusos, né? Sendo um de cada interruptor. Então, o parafuso do centro, né? O parafuso central de cada interruptor. E aí eu vou mostrar, e já apresentei na outra aula, né, como é que faz esta ligação, essa instalação, e nós tivemos também a oportunidade aí de efetuar isso em laboratório, em sala de aula, tá? Aí nós temos o símbolo da campainha, né? O símbolo da campainha, o aparelho mesmo, né? Existem N tipos de campainha, então o local onde ficará o dispositivo que emitirá o som. Então, essa simbologia, né? Um quadradinho com uma anteninha. E nós temos aqui o símbolo do botão de campainha, que normalmente fica lá no muro, né? Da entrada da residência, tá? Normalmente é um interruptor parecido com um interruptor simples ou paralelo, mas ele é pulsante, ou seja, eu pressiono, ele toca, se eu solto, ele volta na posição original, tá bom? Então aqui acrescentando, né, mas a gente vai falar isso mais para frente também, mas já para agilizar, nós temos o símbolo aqui de eletroduto, então ele é representado na planta baixa com um risco contínuo, tá bom? Eletroduto embutido na laje. O que é eletroduto? É o cano, não é a caixinha aqui não, tá? É o cano. Eletroduto é o cano utilizado para passar eletricidade, ou seja, fios elétricos. Então o duto vem de tubulação, né? Duto aí de tubo, e o eletro porque é uma tubulação que vai passar os condutores para eletricidade, tá bom? Então, embutido na laje, nós temos uma linha contínua. Depois, se for linha pontilhada, significa que é o eletroduto embutido na parede. Então, esse cano embutido na parede normalmente é para fazer a ligação das tomadas, né, que vão na parede, das tomadas, dos interruptores, tá bom? Então, a gente representa com linha pontilhada ou tracejada, que seja, tá? E aí nós temos também traço ponto, como se fosse lá em desenho técnico, né, a linha de centro, tá? Então, o traço ponto é o eletroduto embutido no piso, ou que a gente chama de subterrâneo, porque ele vai enterrado na terra lá, tá bom? Ele vai abaixo do piso. Então, nós utilizamos aí a simbologia de linha de centro, né, do desenho técnico lá, que é definido por traço e ponto, tá bom? Nós temos também aí o símbolo de condutor fase, mas o que é? Aqui, ó, pessoal, esse traço significa o eletroduto e esse traço na vertical aqui, ó, ou seja, ele cruza a linha na horizontal, aqui significa que é o símbolo de condutor de fase. Qual que é o condutor fase aqui? Esse preto aqui, tá bom? É o fase, esse daqui é o retorno e esse daqui é o neutro, tá? Para ligações em 127 volts, ok? Então, a gente representa que está passando um fio fase no eletroduto, no projeto da planta baixa, colocando um tracinho aqui que está cruzando aí o cano, tá? O duto, onde conduz os fios de eletricidade. Nós temos aqui, parecendo um L de ponta cabeça, né? Porém invertido, que é o símbolo de condutor neutro. Então, nós temos aqui o condutor neutro, tá? Que é o que vai direto até a lâmpada, né?
que sai lá do quadro de distribuição, do quadro de disjuntores, né? E tem lá o seu barramento e vai direto até as lâmpadas, né? Vai direto até as tomadas. Então, nós temos lá um barramento no quadro de distribuição, conforme já apresentado em aulas anteriores, onde eu saio de lá com o conector e vou direto até a lâmpada ou ainda direto até a tomada, tá bom? A cor padronizada dela normalmente é azul claro, normalmente o fio é azul claro, isso é padronizado, tá bom? Nós temos também o símbolo de retorno, né? Condutor de retorno, observe ó, que não cruza a linha, ou seja, essa linha aqui é do eletroduto, e quando eu tenho apenas um tracinho que não cruzou a linha, porque se cruzar é fase. Se cruzou e fez um movimento para o lado, ou seja, como se fosse um L de ponta cabeça, é neutro. Se apenas encostou na linha, significa que é o condutor de retorno. Condutor de retorno é aquele que sai do interruptor para ir até a lâmpada, tá bom? Então, esse que entra aqui é a fase, né? Que é um traço que cruza a linha aqui, simbolizando o eletroduto. Nós temos o condutor de neutro, que é aquele que faz um formato de um L de ponta cabeça, tá? Tá? O condutor de neutro. E nós temos aqui esse traço, que é o símbolo de retorno. Só se utiliza retorno para sair do interruptor e ir até a lâmpada. É o único local que existe essa simbologia, tá? Sai do interruptor e vai até a lâmpada. O nome do fio chama-se retorno, condutor de retorno. Nós temos também aqui, para finalizar, a simbologia do fio terra. É literalmente uma letra T, né? Então ela cruza aqui ó, a simbologia do eletroduto, tá bom? Ela cruza a simbologia do eletroduto e como se fosse um fio fase, mas aqui tem uma letrinha T. Então esse T significa de terra, aterramento, proteção, né? Que é o condutor de proteção, condutor terra necessariamente verde ou verde e amarelo. Nos chuveiros, nos equipamentos, ele vem verdinho e amarelo, mas a gente vai comprar na casa de material elétrico, é um pouco mais difícil de encontrar o fio verde e amarelo, né? A gente encontra normalmente fio verde. O fio verde e amarelo também ele é conhecido como brasileirinho, tá? Pelo fato da cor aí, verde e amarelo, na mesma isolação. Tudo bem, pessoal? Então essas são as simbologias, né? Então, simbologia de fase, cruzando o eletroduto, simbologia de neutro, como se fosse um L de ponta cabeça, né? Simbologia de retorno apenas encosta no eletroduto, apenas meio traço, vamos dizer assim, e simbologia de terra como se fosse uma letra T, ou seja, corta a simbologia do eletroduto com um T, tá bom? Sendo assim, até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado e até mais.